está percebendo que o seu filho, o seu sobrinho, seu vizinho ou o seu amiguinho do seu filho apresentam assim algumas características no comportamento assim um pouquinho diferentes, um pouquinho não muito comuns e você está estranhando? Calma. Se você está percebendo essas questões em alguém que você conhece, eu também percebi isso no meu filho e hoje eu vou te contar como foi que eu detectei isso. Vem comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu sou Rita Maria Rodrigues e este canal foi criado para compartilhar com vocês o desabafo, que é o desafio de criar uma criança atípica. Mas antes de te contar, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Isso é muito importante para que eu possa continuar compartilhando com vocês essa minha experiência de como mãe de uma criança atípica. Então, a primeira vez que eu fui percebendo alguma característica assim um pouco diferente no meu filho foi quando ele começava a gesticular muito assim em cima da cabeça. Ele ficava assim, ó, fazendo assim umas gesticulações assim, ó, como se fosse soltando assim uma energia, não sei. E aí eu conversei com o pediatra, isso me deixou assim um pouco intrigada, eu conversei com o pediatra e ele disse, calma Rita, isso daí é o amigo imaginário do Miguel. Fiquei tranquila, só que aos 5, isso foi aos 3 anos, aos 5 isso continuava. Então, o que eu fiz? Fiquei com o amigo imaginário e mandei o pediatra passear. E assim, vou te contar, ele está com 12 anos e ele continua com essa gesticulação. Mas isso é papo para um outro vídeo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo a descrição desse outro vídeo. Uma outra característica, quando ele era pequeno, é que quando ele era contrariado, ele ficava muito irritado, fazia uma birra horrível. Ele quase que se debatia no chão, esperneava, era uma coisa horrorosa. As pessoas todas olhavam, é uma coisa assim, que você fica exausto emocionalmente. Porque você não sabe assim como resolver. Quanto mais você vai lá e tenta segurar a criança, mais ela fica irritada, mais ela se esperneia, mais ela grita. Uma coisa bem complicada. Isso até causa, como causou no meu caso, até muitas brigas entre o casal, entre o pai do Miguel, porque assim, é uma coisa enlouquecedora que você acaba não sabendo como administrar e é briga sempre, né? Mas isso de brigas do casal é papo para um outro vídeo, tá? Que eu vou deixar aqui também na descrição. Uma outra característica que eu fui percebendo é que ele tinha uma hipersensibilidade, tem, né? Tinha e tem. Uma hipersensibilidade a alguns ruídos. Coisas assim do tipo barulho de campainha, toque de telefone, barulho do xixi batendo na privada. Isso ele tem hoje. Então, espirros. Fui percebendo essa hipersensibilidade a alguns ruídos. E que vão mudando. Uma hora são são determinadas coisas, outra hora ele muda, são outros barulhos, ou seja, enfim, vão mudando esses barulhos que causam hipersensibilidade no meu filho. Uma outra característica, uma repetição das falas de personagens dos desenhos animados, dos filmes, fora também assim, uma repetição dos filmes, sempre vendo os mesmos filmes. Eu sei que isso para crianças típicas lá assim na tenra idade, digamos assim, eles veem muito esses filmes repetidamente, porque isso lhes causa uma certa segurança, né? Eles dominam aquilo. Mas com relação à criança atípica, isso parece que continua, porque até hoje ele gosta de ver repetidamente os mesmos filmes. Então, assim, aos 12 anos, ele hoje está com 12 anos, ele continua repetindo também as falas de alguns personagens. Uma coisa que me irrita profundamente é que ele escuta muito hoje, com 12 anos, né, um pré-adolescente, aqueles puppies. São os puppies que é umas dublagens que os youtubers fazem sobre determinados desenhos, determinados filmes, cheios de palavrões. Então ele repete aquilo tudo. E o problema é que ele repete aquilo não só naquele momento, mas repete aquilo várias vezes com pessoas que ele não deveria repetir, né? Falar aquele monte de palavrões. E aí isso também acaba sendo um desastre, entre aspas, lógico, no convívio social, porque ele acaba falando muitos palavrões. É bom frisar, eu quero frisar aqui, que isso é a característica do meu filho. Logicamente, assim, tem muitas coisas que se parecem
não é com outras crianças que têm esse autismo leve. Mas no caso, eu tô contando, assim, é o meu ponto de vista, é referente ao meu filho, né? Que muita gente pode se identificar. Então, vai, assim, as mães podem falar assim, meu filho tem isso, ou então meu filho não apresenta essa característica, mas apresenta outras. Coloca aqui no canal, coloca aqui na descrição, porque pra gente sempre poder, sabe, trocar isso é muito importante, até para eu trazer aqui e identificar, de repente, no meu próprio filho, tá bom? Ainda com o gancho nessas repetições, existe também aquele foco, ele tem por exemplo, ele tem um hiperfoco. Aí, nesse momento, o foco dele é o quê? Tudo sobre história. Então ele sim, ele é muito inteligente. Então vai naquele hiperfoco, ele fica no hiperfoco das questões de história, Revolução Industrial, Guerra dos Sete Anos, Revolução Francesa, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Ele vai no foco, ele vai ali e fica o tempo todo, se aprofunda e fica o tempo todo falando nisso. Então, ele falar comigo é uma coisa, porque eu sou a mãe dele. Mas quando ele fica sempre falando isso com os amigos, ele pode se tornar, para os amigos que têm 12 anos, chato. Até porque os amigos não entendem ainda sobre esse determinado assunto, né? Então, essa repetição, essa batida sempre no mesmo foco, pode acabar atrapalhando o convívio social dele. Então, tem que estar sempre frisando isso para ele, né? E sempre fazendo as terapias para que ele possa exatamente ter essa habilidade social, que é muito importante. Uma outra característica que vem melhorando, né? Mas é importante falar. Não entende muito bem as metáforas, linguagem figurada. Isso no colégio também é um problema, né? Quando agora começa a aprender sobre metáforas, né? Mesmo, linguagem figurada. Duplo sentido, sempre é uma confusão para ele. Lembro até para exemplificar, para ilustrar, eu lembro que eu lá atrás, uma vez eu disse para ele, vou quebrar seu galho. E aí ele ficou assim me olhando muito assustado e eu expliquei, quebrar seu galho, vou resolver o seu problema, vou te dar essa chance dessa vez. E não conseguia compreender aquilo. Agora, isso sobre essa dificuldade no colégio de entender esse duplo sentido, a linguagem figurada, a ironia, isso eu vou falar num outro vídeo, vou deixar aqui na descrição também. Então, gente, essas são algumas características, né? Eu tenho várias características. Porque, na verdade, tanto a pessoa típica como a atípica, a gente tem características diferentes, né? Em várias situações. Mas, assim, essas características, elas foram, assim, elas são bem peculiares porque elas mostram exatamente umas diferenças que podem, sabe, dificultar ou ficar complicadas na vida de uma pessoa com autismo leve. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Preciso que você coloque aqui no canal, é muito importante, esse canal é nosso, então eu preciso que você coloque aqui o que você quer saber, quais são as características que você identificou no seu filho. Essa troca é tão importante, porque eu vou abordar esses temas, entendeu? Posso inclusive aqui falar uma mãe quer saber sobre isso, uma mãe quer saber sobre aquilo, um pai quer saber disso, um pai, eu falo uma mãe, mas um pai. Eu, por exemplo, estou falando uma mãe, mas assim, eu fui criada só por pai, que eu perdi minha mãe muito cedo. Só para dizer que não estou querendo aqui só dizer que são só as mães. Que os pais não me batam, hein? Então, assim, mas eu acho que a gente tem que sempre trocar, porque assim a gente vai acertar e a gente vai ajudar os nossos filhos. Então, para que a gente continue trocando, nessa troca de informações, eu preciso que você se inscreva no canal. Peço mais uma vez isso, que ative o sininho para você ser informado das notificações. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, tá? Te espero no próximo vídeo. Tchau!